Introdução. Medo. Ele sempre foi um problema para você? Ele já o impediu de entrar em áreas que poderiam enriquecer sua vida e a dos outros? Estou certa de que sua resposta sincera é sim, porque todos são visitados pelo medo, em um momento ou em outro. Tenha isto em mente. Quer já tenha lidado com medo, quer esteja lidando com ele agora, você não está só. O medo é um dos maiores problemas que todos nós precisamos enfrentar se quisermos de fato viver a vida ao máximo. Mas tenho boas notícias para você. Há solução para o medo. Um dos muitos benefícios disponíveis aos cristãos é a libertação do medo. Mas para recebê-la, temos de estar preparados para enfrentar o medo. Quando evitamos realizar mudanças ou confrontar problemas em nossa vida por causa do medo ou do pavor, precisamos nos lembrar de que Deus prometeu ir adiante de nós e nos fazer caminhar vitoriosamente à medida que nós obedecermos a Ele. Creio que um relacionamento íntimo com Deus é a solução para viver com ousadia em vez de viver com medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. A palavra de Deus nos instrui a não temer. A afirmação não temas é constantemente encontrada ao longo de toda a Bíblia. Deus não tinha expectativa de que seus filhos não sentissem medo nem nunca fossem confrontados por Ele, mas espera que não nos submetamos ao medo. Podemos e devemos resistir a Ele no poder de Deus. Fomos chamados por Deus para viver de maneira corajosa, ousada e obediente, e nenhuma dessas virtudes é possível se não estivermos dispostos a reconhecer os nossos medos e lidar com eles. Coragem não é ausência de medo. Ela é o medo que, após fazer suas orações, decidiu prosseguir independentemente das circunstâncias. Fui atormentada emocionalmente, impedida de realizar muitas das coisas que queria por muitos anos, simplesmente porque esperava não sentir medo. Mas depois descobri que podia fazer o que quisesse, ainda que com medo. Como você percebe, a liberdade que temos em Cristo é a de podermos realizar qualquer coisa que precisemos porque Ele está conosco. Ele foi adiante de nós e abriu o caminho, e Ele prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Não importa como nos sentimos, podemos seguir em frente com ousadia e fé, confiando em Deus. Quando confrontamos nossos medos com fé em Deus, ainda sentimos seus efeitos, mas eles não nos paralisam. O medo precisa, por fim, dobrar-se diante da coragem. Ele não tem outra escolha. Os diferentes tipos de medo são tão numerosos que duvido que possam ser contados. Mas a mesma solução aplica-se a todos eles. Coloque sua fé em Deus, siga em frente e faça o que Ele o instruía a fazer. O poder de Deus está disponível a nós e é recebido pela fé. A fé dá um passo e acredita que será alcançada por Deus com o poder para continuar. Enquanto os israelitas viajavam rumo à terra prometida, havia o Mar Vermelho bloqueando o caminho e o cruel exército egípcio vindo rapidamente atrás deles. Eles sentiram medo e começaram a reclamar, desejando nunca haver deixado o Egito. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo 14, 13. Em meio ao que parecia um problema sem solução, Deus disse a Moisés para seguir em frente, erguer seu cajado e estendê-lo sobre o Mar Vermelho para dividi-lo. Moisés teve que dar um passo de obediência, mesmo estando com medo, antes de testemunhar o poder de Deus que opera milagres e vê-lo fazer o que era aparentemente impossível.
Pergunto-me o quanto Moisés sentiu-se tolo e amedrontado ao se colocar em pé erguendo um cajado sobre as águas. Como essa atitude deve ter parecido tola diante de um dilema tão imenso. No entanto, o Mar Vermelho abriu-se e os israelitas atravessaram em segurança, enquanto Deus destruía simultaneamente o inimigo que os fez sentir medo originalmente. Esse foi de fato, um verdadeiro milagre, mas um milagre que não ocorreria se Moisés e os israelitas não estivessem dispostos a agir, mesmo sentindo medo. Por favor, entenda algo muito importante. Damos um passo para sermos obedientes a Deus enquanto ainda sentimos medo. E então isso libera a graça, poder de Deus para realizar o que precisa ser feito. Se você está procurando uma maneira de jamais sentir medo, então este livro não irá ajudá-lo. Mas se estiver pronto para dizer adeus ao medo e aprender a viver corajosamente, creio que você receberá as ferramentas espirituais que precisa para fazer isso. É seu direito herdado como filho de Deus viver a vida de forma plena e vencer o medo, tornando-se tudo aquilo que Deus quer que você seja, a fim de que possa fazer tudo o que Ele quer que você faça.